Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Das partes do texto dissertativo argumentativo, nosso enfoque aqui está no argumento. Então, puxando pela definição. O que é um argumento? É um recurso que tem como propósito convencer alguém, para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. Então, sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Então, argumentar é embasar a sua tese. Vamos ver isso. Nesse esquema, eu mostro para você assim, ó, o tema escolhido no texto dissertativo argumentativo, aí a tese, que é o que você vai defender, a sua opinião, e os argumentos, né? Então, que tipo de argumentos eu posso usar para convencer alguém a mudar de opinião ou a fazer aquilo que eu quero? Observe que estes elementos entrelaçados formam um texto único, dissertativo argumentativo, que tem por objetivo fazer o quê? Convencer alguém, né? Relembrando, na argumentação eu posso usar vários tipos de argumento. Às vezes posso combinar 2, 3, ou o mesmo argumento pode ter dupla função. Dentre os argumentos que eu posso utilizar, eu posso usar argumento de autoridade, argumento de exemplificação, alusão histórica. Olha aqui, eu tenho tipos de argumentos, né? Então, vamos no a miúde. Argumento de autoridade, um especialista falando, né? Dando suporte sobre aquele pensamento. Vamos supor lá, o Dr. Drauzio Varela dando uma opinião sobre uma determinada doença. Então, é um argumento de autoridade, ele é um especialista. Argumento por causa e consequência, né? Argumento de prova concreta. Argumento de senso comum. Argumento de exemplificação e vários outros, né? Então, eu posso elencar aqui os diferentes tipos de argumento que existem. Professora, o que tem um bom texto, né? Então, um bom texto apresenta o quê? Bons argumentos. E não existe, claro, um argumento melhor ou mais importante. O que é importante? É importante você selecionar aqui um destes argumentos para fazer o quê? Para usar, ó, na sua argumentação, de maneira que eles fundamentem a sua tese. Percebe, ó, o esqueminha aqui da prof. Então, sempre que eu vou escolher um argumento, eu tenho que levar em consideração isso. O que é importante? Que esses argumentos, sendo consistentes, eles podem fazer alguém a mudar a opinião ou a atitude. Eu estou convencendo, eu estou argumentando com alguém. Retomando aqui os elementos do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos saber. O assunto, por exemplo, violência. A delimitação do tema. É o funilzinho, ó. Violência doméstica, violência no trânsito, violência contra a mulher. A tese, aquilo que eu penso, né? O que eu realmente quero falar. E aí a sustentação por argumentos, sejam os argumentos que forem, né? Eu vou selecionar os melhores para comprovar a minha tese, os que têm a ver com o que eu estou pensando. E aí o fechamento, ou seja, a conclusão. Então, os elementos de um texto dissertativo, olhe bem. Assunto, tema, tese, argumento e conclusão. Retomando para você não esquecer, tipos de argumentos possíveis. Argumento de autoridade, argumento por causa e consequência, argumento de prova concreta, argumento de senso comum, argumento por exemplificação, dentre vários outros. Então, no nosso esqueminha aqui, ó, tema, você escolhe, delimita o tema, a tese que você vai pensar e os argumentos, sempre fundamentando a sua tese. Ok? Neste vídeo, falamos sobre texto dissertativo argumentativo.
Espero que você tenha gostado e até breve!